Maravilha. André, eu tenho conversado com muitas pessoas nesse final de ano e logo no início, e tenho ficado impressionado com a quantidade de pessoas que estão com desesperança ao invés de esperança. Eu queria decorrer hoje contigo aqui na nossa conversa a respeito desse assunto. É importante. Porque é tão impressionante por que a pessoa decide pensar mal ao invés de pensar bem. Parece óbvio, mas é profundo. Né? O que leva um ser humano que tem ali um contador zerado, 365 dias à frente, ao invés de pensar que vai ser um ano de vitória, um ano de portas abertas, um ano de realizações, um ano que Deus pode juntar as orações que ela fez durante o ano e falar: agora você vai receber tudo aquilo que você tem pedido. O que faz um ser humano pensar que não vai dar certo ao invés de dar certo? As pessoas acreditam que, devido às vivências anteriores, as pessoas pensam que todo ano é igual. Entra ano, sai ano, eu sou a mesma pessoa, tenho a mesma forma de pensar, tenho sempre os mesmos problemas. Eu vim de um lugar pobre, vou morrer pobre, ou as coisas nunca dão certo para mim. Mas isso é um pensamento condicionante, porque ela vê todo ao seu redor, vê as circunstâncias e pensa para si própria: eu vou viver tudo de novo, a mesma coisa, tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas é preciso mudar esse pensamento condicionante. Eu acredito nisso. Engraçado que quando a gente olha a Bíblia, né, que é aí sabedoria milenar, ela diz o seguinte: tudo é possível ao que crê. Ou seja, se você pensa positivamente, se você pensa que as coisas vão melhorar, se você pensa que o seu casamento vai ser restaurado, se você pensa que a sua vida financeira vai avançar, se você pensa que a sua saúde, é claro, através das suas escolhas, vai melhorar, eu acredito que tudo possa conspirar para isso. Mas também, se você canaliza a tua fé e a tua expectativa em derrota, em palavras de tristeza, em crenças que não vai te levar a lugar nenhum, o que isso pode acrescentar na sua vida hoje? O que isso pode fazer a diferença na sua vida hoje? Então, eu queria desafiar quem está vendo essa palavra aqui agora a pensar: e por que não? E por que não esse ano? E por que não essa virada na minha vida? Por que não pensar diferente? Por que não pensar diferente? É isso. Eu queria te desafiar a pensar diferente. Eu queria te desafiar a começar a extrair o melhor que tem dentro de você, para que você consiga enxergar novos horizontes, para que você consiga, vislumbrar algo novo dentro desse ano. Crie expectativa no seu coração, seja um ser humano melhor. A Bíblia também diz que não se engane o homem, aquilo que ele semear, isso sim ele vai colher. Quais são as sementes que nós estamos dispostos a semear nesse ano? Se a tua semeadura do ano passado não foi boa, querido, pare tudo e comece agora a lançar novas sementes na terra, a lançar palavras de amor sobre o seu casamento, lançar atitude de generosidade sobre a sua esposa, palavra de bênção sobre o seu filho, profetizar que o seu trabalho é uma bênção. Quantas pessoas, André, levam o pão da sua casa pelo seu trabalho, mas dizem que o seu trabalho não presta, que aquilo ali não é bom, e é justamente o local onde ela traz o sustento dela, e ela tem a capacidade de
amaldiçoar esse local. Na verdade está auto-sabotar-se, né? Porque ela está acreditando de que fazer a mesma coisa, espera os mesmos resultados, diferente fazendo as mesmas coisas. Portanto, eu acredito que essa autossabotagem, que muitas vezes nós criamos uma crença de que não é possível mudar, mas as pessoas querem mudar de forma radical. Ah, quero emagrecer. Ah, vou parar a partir de agora. Aí a pessoa fica sem comer 36 horas, sem comer. Mas não é bem por aí, é um processo. É preciso você colocar na sua mente que as mudanças, os hábitos, para serem alterados, precisa ser colocado através de um processo, de uma estrutura. Começa 1%, depois 2%, 3%. Mas outra coisa que é importante, Hamilton, é que as pessoas dependem muito do outro. Então espera que o outro aconteça, que o outro ajude, que o outro faça, que o chefe venha reconhecer. Não, dá o teu melhor. Faz o teu melhor, que Deus ele vê e Ele sabe, e você também tem uma pura consciência de que está fazendo o seu melhor. É impossível, como você estava falando da semeadura. Se está a semear o bem, vai escolher o bem. Agora, se está a semear, sabotar a si próprio, sabotar os outros, sabotar o seu tempo, esconder coisas que são importantes verbalizar, que depois vai trazer inúmeros problemas psíquicos e também sociais. Pessoas têm tendência a esconder um erro, só que nós não somos definidos pelos erros. Sim. Nós temos outras qualidades. Às vezes as pessoas têm essa ideia também. Ah, eu errei, eu falhei, meu casamento acabou, agora nunca mais vou ser feliz. Não. Às vezes é uma nova chance para você começar certo. Porque já experimentou tudo aquilo que era errado. E agora tem que reavaliar. E a inteligência emocional está nesse momento. Não simplesmente esperar os outros, esperar que aconteça um fator sobrenatural para que você simplesmente tome a postura certa. Não, depende de ti, começa em ti. Toma a decisão de tomar uma escolha diferente das outras. É verdade. Aí sim nós vamos ver um resultado diferente do que ele estava esperando anteriormente. É verdade. Interessante que a gente sempre aponta muito para o outro, né? A gente tem essa expectativa no outro. E nós esquecemos que isso que o André está falando é pura verdade. Começa na gente. Uma mudança começa em nós. Né? Somos nós que decidimos, somos nós que entendemos que é necessário a gente mudar para que as coisas venham a acontecer. Eu também tenho refletido muito que às vezes as pessoas elas não conseguem acreditar que Deus tem uma porta aberta para ela. Logo, ela tem mania ou a intenção de quebrar processos. Se você precisa pisar sobre alguém para poder chegar num determinado cargo, desculpe te falar isso, esse lugar não é teu. Você está querendo tomar força. O rei Davi, ele foi ungido rei, mas ainda tinha um rei lá que era Saul. Mas nem por isso ele foi lá e tomou esse reinado. Ele esperou com paciência a hora que ele fosse levantado. Querido, não pegue atalho. Que nesse ano de 2023 você possa acreditar em Deus e acreditar na capacidade que Ele colocou sobre ti, para que você possa esperar nele, porque aquilo que vem de Deus é eterno, mas aquilo que você toma a força é temporário e nem sempre vai trazer bons frutos para a tua vida. Quantas pessoas se corrompem, quantas pessoas pegam um caminho que não eram para pegar, porque não estavam preparadas ainda. E também aquelas pessoas que veem alguém com uma referência e em vez de assumir quem é em Deus, quem é ela para diante de Deus, prefere ter um referencial de um outro sujeito, um outro contexto, outra realidade e achar que aquilo é tangível para ela. Então está descaracterizando a si próprio, na qual Deus a criou com um propósito, com a sua especificidade, mas a pessoa pretende
pretende buscar no outro diferente, buscar uma identidade, sendo que ela já tem uma identidade. Portanto, eu acredito que também é importante que nós, Hamilton, quando começamos esse ano de 2023, tenhamos também alvos tangíveis, na qual nós sabemos que não depende do outro e nem preciso do outro para tomar uma postura ou mudar um hábito ou começar a pensar numa postura de vencedor, igual você estava a falar. É verdade. Uma postura de não, eu vou conseguir. Talvez, mas nunca aconteceu nada de bom. Bom, mas pode acontecer. É verdade. Olha, eu e o André, nós moramos aqui em Portugal, né? Somos brasileiros, mas viemos para Portugal. E eu tenho certeza que, assim como eu, André, você jamais imaginou de estar gravando essa live aqui agora, né, em Portugal, no ano de 2023. Se há 5 anos atrás alguém me falasse que eu ia estar aqui agora, né, contigo, morando em Portugal, construindo uma vida, né, avançando, tendo sucesso, eu não iria acreditar, não poderia imaginar, né, que isso iria acontecer. E assim é a nossa vida, né? A Bíblia diz que nós fazemos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Deus tem uma resposta para a sua vida. Deus tem uma solução para o seu problema. Uma outra coisa muito interessante, André, que eu ainda estava conversando com a minha esposa ainda ontem. Por mais que eu tenha um problema, eu evito ficar pensando no problema. Que consequentemente vai encontrar outros problemas. Exatamente. Sabe, parece uma cascata. Aquele problema começa a criar uma forma ainda maior. Nós temos que nos acostumar a fazer com que a nossa mente possa pensar nas soluções que nós temos. Quais são os movimentos que nós precisamos fazer frente àquela situação para que nós possamos mudar a história da nossa vida. Nós não podemos parar, nós não podemos nos entregar. Nós temos que levantar e ir adiante. O problema ele fica menor quando você encara ele de frente. Seja em qual área da sua vida for. Seja na área financeira, na área sentimental, na área espiritual, na área profissional. Conversas francas, conversas verdadeiras, elas no primeiro momento podem parecer uma perda, mas ela vai produzir cura na sua vida. Ela vai produzir solução, que a mentira não vai conseguir te ajudar. A mentira é como se fosse um pedaço de carne que você pega e esconde numa gôndola de supermercado. Passado algumas horas alguém vai passar ali e ela vai cheirar mal. E as pessoas vão descobrir. Então a verdade é algo muito importante também que você precisa determinar nesse ano de 2023. Pessoas, André, fogem do confronto. Pessoas fogem, às vezes, de uma conversa franca que pode trazer muita solução. Eu tenho visto isso nos casamentos. Fugir do confronto também não é sadio para a mente, porque fugir do confronto não está a resolver o problema. Está a postergar um problema que vai agregar outros, consequentemente. Popularmente as pessoas dizem, o problema nunca vem só. E é verdade. Então quando você evita o confronto, está a postergar a resolução dessa dificuldade, mas também vai agregar, consequentemente, devido à espera, fisicamente, psicologicamente, vai agregar outros problemas na sua psique, porque estás a retardar. Então vai gerar o quê? Ansiedade. Porque estás ali à espera, quando é que eu vou resolver isso? Eu não vou conseguir resolver, não disse. Então agrega muitos fatores psicossomáticos que vão trazer algum tipo de declínio na sua saúde. E também a resolução do conflito é um hábito que precisamos adquirir, porque o conflito é no conflito que resolve-se grande percentual do problema. É verdade. Porque se você não entrar num conflito, quando faz uma matemática, tem que ter um conflito entre um número e o outro. É verdade. Certo? E para você chegar na conclusão, é preciso fazer uma reflexão de quais são os fatores que levam no resultado correto. E o conflito faz parte da resolução do problema. E quando tu não entra em conflito para resolver um problema, lógico que nós estamos a falar de um conflito
que possa ser amigável, Exatamente. que possa ser em amor, Exatamente. dentro dos princípios. Não é conflito, entrar em conflito por tudo e por nada. Porque isso é outro problema, isso é um desequilíbrio. Nós estamos a falar de um conflito sadio das dificuldades do dia a dia. Do cotidiano Do mesmo. cotidiano. Por isso, quando nós principalmente temos que criar um princípio, uma estrutura de resolução de conflito. Primeiro se falhasse, diz que falhou. Verdade. Não fica querendo colocar artimanhas, criar uma poesia qualquer para dizer, não, afinal de contas você estava errado. Não, fala logo assim. Com a minha esposa, quando eu falho qualquer coisa, eu já digo, olha, errei, me desculpe. Hoje, por exemplo, eu levei a chave dos 2 carros embora. E ela, quando precisou vir para o trabalho, a primeira coisa que eu fiz, me desculpe, e trouxe a chave. Ali você já resolveu. Já, é claro. Então é mais fácil nós, muitas vezes, como homens principalmente, é melhor falar logo a verdade, aconteceu, está aqui, e é muito melhor aceito do que daqui 3 semanas, 4 semanas, eu de alguma forma querer transmitir a ela algum tipo de desculpa. Portanto, o conflito há uma estrutura também. Temos que ser sábios na resolução do conflito. É verdade. Reconhece o teu erro. Se alguma coisa ser restituída, restitui a pessoa, né? Diz a ela que não foi a sua intenção. Se foi a intenção, diga também. Mas o conflito é uma parte da resolução do problema. Não aceite que o conflito é algo que deve ser escondido, que deve ser postergado, que ninguém deve saber. Estás preso. Quando recebe esse tipo de postura de não, eu vou postergar, não vou entrar em conflito, tá? Gerar mais problema, mais conflito interno, e esses conflitos você não vai conseguir resolver sozinho. E isso que o André está falando é literalmente aquele pagamento mínimo do cartão de crédito. É isso mesmo. É você fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito, Pois. ao invés de chegar e falar assim, tô com essa dívida, preciso parcelar ela. Aí não, você vai pagando mínimo, daqui a pouco aquilo está de um tamanho que você não consegue mais pagar. Exatamente. Fica impagável. Então assim... Nisso deixa a dica aí, né? Cartão de crédito, meus irmãos, meus amigos, meus sei lá o que. Cartão de crédito evite. É verdade. Só em urgência. É verdade. O cartão de crédito ele tem que ser a última opção, né? Não tem que ser uma opção diária. A gente tem que tentar evitar ao máximo. Então, assim, existem muitas coisas que você pode fazer diferente nesse ano de 2023. E nós queremos deixar aqui para você, e por que não? E por que não esse ano pode ser o ano da virada na sua vida? Pode ser um ano que você vai escrever uma nova história. Pode ser um ano que Deus vai olhar para você de uma maneira diferente, vai te abençoar, vai mudar a tua situação. É claro, é necessário que haja consciência. Isso que o André estava falando aqui, né? Você não deve ficar o tempo todo fugindo de uma conversa às vezes franca e aberta com a sua esposa, com o seu patrão. Quantas pessoas eu lembro, né? Eu já geri algumas empresas com um número grande de colaboradores. Eu lembro que colegas vinham falar de outros colegas que falavam, né, na hora do rancho, em alguma outra situação, sobre questões que esse colega nunca podia resolver. Mas eu ali, se ele tivesse vindo falar comigo, com certeza eu iria dar uma direção para ele, eu iria dar uma resposta. Porque o não também é uma resposta. É verdade. Essa é uma outra questão muito séria também. E é um dos segredos milenares da Bíblia, né? Não, não, ou sim, sim. Sua resposta tem que ser não, não, ou sim, sim. Não pode haver o meio termo. É verdade. E você sabia, André, que eu também converso com muitas pessoas que não têm a coragem de dizer o não? Você é uma pessoa dessa? Que tem dificuldade com o não? É terrível. Meu pai tem uma dificuldade terrível de dizer não. E se você soubesse o número de problemas que ele enfrenta, porque ele não consegue dizer não. Portanto, se você tem esse hábito, eu sugiro que você procure ajuda, porque às vezes não é porque a pessoa ela tem receio de perder a amizade, tem receio de não ser aceito pelo outro, a partir do momento que ela diz não. Mas na realidade o não faz parte daquilo que eu vou dizer, relações interpessoais. É preciso dizer não
não só porque o segredo milenar da Bíblia diz que é para dizer não, sim, sim ou não, não, mas também quando nós dizemos não, nós estamos a tomar uma postura mediante aquela circunstância. E também estamos a agregar poder àquela decisão. Porque a pessoa que nunca diz não, ela não acaba sendo respeitada. É verdade. Porque acredito que intrinsecamente a pessoa acredita que a pessoa me vai valorizar se eu sempre concordar ou se eu sempre disser não. Ou se eu colaborar com ela todas as vezes sem qualquer tipo de energia. Não, é o contrário. A pessoa que não sabe dizer não acaba se tornando desrespeitosa. As outras pessoas não respeitam a ela. É verdade também. Porque quando ela precisa de alguém, as pessoas nunca dão valor. Mas ela está sempre a ajudar toda a gente. Lógico que Deus vê, mas a questão é que a pessoa que tem que ter uma postura de saber dizer não e colocar, muitas vezes, o seu próprio desejo, que é o mais correto, verbalizar as outras pessoas. Nós estamos a viver numa sociedade que temos que agradar toda a gente. E não pode ser. E o segredo do fracasso é você querer agradar todo mundo. Não sei quem o famoso disse que se você quiser agradar toda a gente, vai vender gelados, vai vender sorvetes. Olha, e uma coisa muito interessante disso, de dizer não, é você dizer o não e o porquê do não. Sabe, isso tem faltado muito. Primeiro que as pessoas já não têm coragem de dizer o não. E segundo, que quando ela diz o não, às vezes é aquele não seco, mas ela não explica o porquê do não. Nem o porquê do não e nem o porquê do sim. Exatamente, exatamente. Então, assim, interessante, e vamos ver se você vai se identificar com isso que eu vou dizer agora. Muitas pessoas, elas falam sim para fora e falam um não para dentro. Porque ela não teve coragem de dizer o não para fora. De sim, querendo dizer não. Exatamente. E aquilo, no teu interior, aquilo vai te somatizar. Aquilo vai te maltratar. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não se amar, tem tantas pessoas que colocam tudo no seguro, André. As pessoas colocam telemóvel no seguro, colocam carro, coloca relógio, coloca cão no seguro, mas é incapaz de colocar a sua alma num lugar seguro. Não coloca a sua alma no seguro. É o local, é o ponto de partida onde existe paz. É o ponto de partida, sabe, onde você está em paz com você. Isso é muito importante. Então, é uma outra questão que nesse ano de 2023 eu tenho certeza que muitas pessoas estão olhando ali e falando, caramba, eu preciso aprender a dizer não. Ou também a dizer sim. Existem pessoas que dizem não para tudo, principalmente para os filhos. Né? E são incapazes de explicar o porquê do não. Às vezes também você tem que aprender a dizer sim. Né? Às vezes diz tanto não para a esposa, mas diz sim para o amigo da rua. Pois é. É sempre os outros, né? Os outros podem tudo. Os de casa são os que sofrem. E é o contrário que a Bíblia diz, né? Pois é. Né? Nós devemos cuidar primeiro os da casa, né? Os da família. Exatamente. Se você... A Bíblia diz que se nós não cuidamos da nossa casa, nós somos pior do que o infiel. Pois. Sabe? Então a gente precisa, dentro desse ano de 2023 agora, repensar, sabe? Fazer diferente, passar por uma metanoia, mudar a nossa mente, não se acostumar com o padrão desse mundo, não entender que tudo é permitido. As famílias têm sido destruídas porque têm permitido tudo dentro da casa. Existem pessoas que não querem mais parar para ouvir os seus filhos. Existem pessoas que quando chegam em casa são incapazes de perguntar para sua esposa, meu amor, como foi o seu dia? Ainda que ela seja uma dona de casa. Mas troca de papel com ela. Fique em casa. E faz as coisas que ela faz para você. E veja, dê valor a essas coisas que ela faz com tanto carinho, tanto amor, para poder manter a família de pé. É o momento da gente refletir.
início do ano 2023, precisamos mudar, precisamos lançar novas sementes. Não existe uma forma de você ter novas experiências com velhos hábitos. É verdade. Não tem como. Não é possível, André. Não tem como. É como se você lançasse uma semente de laranja na terra, esperando colher pêssego. Esperando colher pêssego. Não vai colher, vai nascer laranja. Então, é preciso mudar. Dentro desse ano de 2023, nós queremos te desafiar. Eu e o André, a partir de agora, estamos montando esse canal aqui, baseado nos princípios milenares, para que vocês possam encontrar um local de abrigo, um local onde você possa ouvir uma palavra que vai alegrar o teu coração, que vai te motivar, que vai te animar. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. E se você crê que 2023 vai ser o melhor ano da tua vida, e se você alinhar a sua vida, se você fizer um balanço, eu estava falando com o André aqui, eu estava chegando aqui para a gente gravar esse vídeo, e tinha vários lugares ocupados no estacionamento, mas tinha um que estava liberado, mas tinha lá um galho que tinha caído de uma árvore. E eu olhei e falei: ué, por que será que esse lugar aqui está desocupado? E me veio à cabeça: as pessoas não quiseram ter o trabalho de descer do carro, tirar aquele galho e parar no estacionamento. Por preguiça, por dificuldade de pensar: não, se eu tirar o galho, eu paro o carro. Coisas simples. E é o segredo está nas simples, nas coisas simples. Porque as grandes a gente enxerga, né? E também, quem tem mais chance de vencer esse ano de 2023? Aquele que começa a pensar assim: mais um ano, vou começar tudo de novo, as dificuldades continuam? Ou aquele que encara 2023 pensando: não, esse ano eu vou conseguir, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer aquela viagem, eu vou começar a economizar, eu vou começar a ter um novo estilo de hábitos alimentares. Quem tem mais chance de ganhar, ter mais conquistas nesse ano de 2023? Parece simples, mas são esses detalhes que nos ajudam. Um dos segredos milenares da Bíblia que diz também que nós devemos reconhecer Deus. Reconhece Deus nos teus caminhos e Ele vai endireitar os teus planos. Então nós temos que entender também que nós não é só trabalhar, comer, ter uma família e ter dinheiro no bolso. É preciso você também ter algum tipo de fé, ter confiança em Deus, que Ele também, acima de todos os fatores humanos, existe alguém que é superior, que pode ajudar-te a você ter novos hábitos, novas conquistas, novos desafios, que vão trazer também realização para a tua vida. É verdade. E interessante você falando, eu estou lembrando aqui de intimidade, né? Como é bom a gente ter intimidade. Como é bom a gente saber que a gente pode recorrer a uma pessoa num momento de angústia. E algumas pessoas, quando passam por algum momento difícil, se lembram de Deus. Mas elas não têm a certeza se Deus vai atender. Porque ela não tem um relacionamento. Ela não conhece de maneira profunda. Ela só é aquela pessoa que ela bate a porta na hora que a situação apertou. Mas eu quero te desafiar também, dentro desse ano de 2023, a ter um relacionamento maior com o Criador, a ter um relacionamento maior com aquele que te formou, aquele que sonhou contigo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, é impossível você usar o manual da HP na Toshiba. Não funciona. Por mais que seja uma TV igualzinho, não funciona. E a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, André, ela é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. A Bíblia já contém fatos que vão acontecer no futuro.
Sabe, as pessoas, a ciência tem estudado a Bíblia Pois. e tem constatado que realmente esses episódios que aconteceram e foram registrados são fidedignos. Pois. Então, separe um tempo do seu dia para poder agradecer a Deus pela sua família, para agradecer a Deus pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus filhos. Olha, deixa eu falar uma coisa, o Pelé, o grande rei, partiu agora, né? Em dezembro, não chegou nem a adentrar o ano de 2023. Um homem fantástico, um homem que foi brilhante, mas o tempo dele aqui na Terra acabou, como de todos nós também vai acabar um dia. E nós não podemos deixar de lembrar que nós somos finitos. Nós temos um fim. Não deixe, querido, para o final, mas reconheça agora que a palavra de Deus é a bússola, que a palavra de Deus é a direção que você precisa ter para ter uma vida melhor, para ser um ser humano melhor, um pai melhor, um filho melhor, sabe? Um esposo melhor, um funcionário melhor. A Bíblia diz que quando você trabalha como se estivesse trabalhando para o próprio Deus. Não precisa ter ninguém te olhando, não precisa ter ninguém te dizendo o que você tem que fazer. Se você sabe, ainda que ninguém esteja te vendo, você tem que trabalhar com inteireza, tem que trabalhar com o teu coração, para que você possa prosperar e avançar na sua vida. Pois é. O Hamilton disse que nós somos finitos, né? Verdadeiramente o nosso corpo é finito, mas também nós temos que cobrir uma outra parte, que é a nossa alma, o nosso espírito. É verdade. Mas isso fica para outra conversa, né? Com certeza. Olha, que o ano de 2023 seja um ano de paz, prosperidade, bênção sobre a sua casa, que você possa mudar a sua mente. Tudo começa aqui. As batalhas acontecem na mente. Os pensamentos acontecem na mente. As dificuldades que nós temos acontecem na mente. Mas é possível você mudar essa história. É possível você lançar novas sementes nesse ano de 2023 e mudar a sua vida. Vem conosco. Nós estamos aqui, queremos te ajudar. Conte conosco, né, André? Isso mesmo. Deixe seu comentário, já subscreve no nosso canal, deixa aí e partilha com o maior número de pessoas possíveis. Nosso objetivo aqui, meu e do Hamilton, é ajudar-te, porque nós acreditamos que temos uma experiência, uma vivência, e nós temos também segredos milenares para despertar em ti através daquilo que temos vivido. E podemos dizer que se você conseguir seguir pelo menos 1% daquilo que nós estamos a dizer aqui, partilha conosco qual tem sido a sua experiência, queremos ouvir, né? É verdade. E queremos também, se há alguma coisa que nós podemos, acreditas que nós podemos debater, põe aí no canal, põe no chat, escreve que nós queremos responder-te e quem sabe até um motivo para uma outra conversa. Tá bem? E se você gostou desse conteúdo, dê lá o seu joinha para poder contribuir para o nosso crescimento, porque o YouTube entrega para mais pessoas. Se não gostou também, deixa lá que não gostou, fala onde a gente pode melhorar. O que nós vamos fazer aqui é tudo verdadeiro, é a vida como ela é. A gente não está aqui para ficar editando vídeo, não está aqui para poder fazer uma coisa de Hollywood. Nós vamos fazer a vida como ela é, para que você saiba que nós também erramos. Mas o mais importante é continuar, reconhecer o seu erro, se arrepender e continuar. Você não pode parar. A vida é igual andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Uau! E com essa bomba nós terminamos então a nossa conversa de hoje. Um forte abraço de nós dois então. Abraço. Adeus. Tchau, tchau.